todos os números da negociação envolvendo o Vanderlei, que está se mudando do Santos para o Grêmio, no vídeo de hoje do canal do Nicola. Além de te falar sobre esse assunto, quero te atualizar sobre Flamengo e Gabigol. Parece que houve avanço nas últimas horas. Preciso te falar sobre a chance real de Sassá jogar no Curitiba em 2020 e, para finalizar, atualizações sobre informações importantes do Corinthians. Você sabia que 7 jogadores do Timão estão em fim de contrato? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E como tem bastante informação, não quero perder tempo nenhum e vou direto para o primeiro assunto. Quero falar sobre Sassá, atacante que teve uma temporada passada bem discreta com a camisa do Cruzeiro. Foram só 6 gols em 37 partidas e, ao que tudo indica, ele está de mudança. Vai jogar no Curitiba na temporada de 2020. O que os dois clubes estão acertando é um empréstimo até o fim dessa temporada, com o Curitiba não gastando nada pelo empréstimo e pagando metade dos salários do Sassá. O Sassá não faz parte daquele rol de atletas do Cruzeiro com salários milionários. Ele ganha na casa dos 250 mil, 300 mil reais por mês. O Coxa consegue bancar metade desse valor e o Cruzeiro está acertando os últimos detalhes para oficializar essa transferência. O Sassá que chegaria ao Curitiba por indicação de Eduardo Barroca, técnico do Coxa, que já havia trabalhado com o Sassá em 2016, quando ele era auxiliar técnico e o Sassá vivia um bom momento e prometia muito com a camisa do Botafogo. Mas, na prática, especialmente com a camisa do Cruzeiro, o Sassá se meteu muito mais em confusão do que arranjou soluções dentro de campo. Vale lembrar que o Curitiba já se reforçou com alguns jogadores importantes para a atual temporada. O meia atacante Gabriel, ex-Flamengo, é um dos exemplos, além do zagueiro Rodolfo, outro que tinha vínculo com o rubro-negro. Até dezembro do ano passado, o vínculo acabou e ele já se acertou com o Coxa. Quero falar agora sobre Vanderlei, goleiro que deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Grêmio. A negociação é antiga, havia começado no fim do ano passado. Cheguei a gravar um vídeo contando para você um pouco mais dos bastidores. O grande ponto é que o Santos tentou a todo custo arrancar o máximo de dinheiro possível do Grêmio. Em determinado momento da negociação, o presidente José Carlos Pérez chegou a colocar o Atlético Mineiro na parada, só para criar mais uma disputa para fazer com que o Grêmio pagasse um valor um pouco maior. A primeira pedida do Santos foi de 4,5 milhões de reais, não houve acordo. O Santos voltou a pedir um pouco menos, dessa vez 4 milhões de reais, também não houve acordo e o martelo está sendo batido por 3 milhões de reais. Com o detalhe de que o Peixe é dono de apenas 40% dos direitos econômicos, Curitiba fica com outros 40% e 20% pertence ao Vanderlei. É possível que nas tratativas o Santos tenha embolsado mais do que os 40% em cima dos 3 milhões de reais. O que eu posso te assegurar é que o negócio está sendo fechado por esses 3 milhões de reais, goleiro de 35 anos de idade, que vai garantir ao Santos uma economia, somente nesse último ano de contrato, de 8 milhões de reais. Esses 8 milhões se devem a salários e luvas que ele receberia de janeiro até dezembro, economia extremamente importante para um Santos que passa por enormes dificuldades financeiras. O Vladimir será o goleiro reserva imediato do Everson, que segue sendo titular. Já o Vanderlei chega ao Grêmio com status de titular. Há quem imagine que ele vai brigar por posição com o Paulo Vitor. Para mim, o Vanderlei chega como titular absoluto, terceiro reforço do Grêmio para 2020, depois de Vitor Ferraz, ex-lateral direito do Santos, e Lucas Silva, volante que não joga desde maio do ano passado, quando acabou deixando o Cruzeiro. O Grêmio ainda busca um volante, um meia e um centroavante. O nome dos sonhos para a centroavância do Grêmio é o Pedro. Quero te atualizar agora sobre Gabigol, repercutindo uma notícia do jornal O Globo, que disse nas últimas horas que o Flamengo e o Gabigol enfim se aproximaram de um acordo. E era esse o ponto que mais atravancava as tratativas. O Flamengo, em agosto do ano passado, chegou a um acerto com a Inter de Milão para a compra de 80% dos direitos econômicos do atacante por 16 milhões de euros. O negócio acabou emperrando porque o Flamengo não conseguiu se acertar com o Gabigol em relação a um novo contrato que poderia ter até 5 temporadas. Mas, de acordo com a apuração do jornal o Globo, nas últimas horas a conversa esquentou. O Flamengo se aproximou da pedida salarial do Gabigol, que gira na casa de 1,5 milhão de reais por mês, e a partir daí o acordo ficou mais próximo. Vale lembrar que o Gabigol ganhava na temporada passada 1,250 mil reais por mês, e ele queria trazer para o seu novo contrato alguns bônus
que estavam previstos no contrato da Inter de Milão e que não estavam previstos no antigo vínculo com o rubro-negro. Com mais 250 mil por mês, as partes avançaram e agora, para que o martelo seja batido de fato, o Flamengo precisa entrar em contato com a Inter de Milão e ver se aqueles 16 milhões de euros acertados em agosto do ano passado seguem valendo. Senão, o Flamengo vai ter que aumentar sua proposta para ficar com o Gabigol em definitivo. E se de fato o Gabigol permanecer no Flamengo, vai ser uma grande notícia. Artilheiro do futebol brasileiro, artilheiro da Libertadores da América no ano passado. Só estou curioso para saber a repercussão desse 1,5 milhão de reais por mês de salário do Gabigol dentro do elenco do Flamengo, especialmente no caso do Bruno Henrique, que discute já há algum tempo a renovação de seu contrato com a diretoria rubro-negra. Ele ganha 480 mil reais por mês e a última oferta feita pelo Flamengo foi de 700 mil reais mensais. Mas muito distante desse 1,5 milhão de reais oferecidos ao Gabigol. Para fechar, quero falar sobre o Corinthians. Primeiro, dando uma informação sobre a relação cortada do Corinthians com o Goiás. Tudo por causa da transferência do Michael pro Flamengo. Os dirigentes do Corinthians se irritaram com a opção do Goiás de negociar o Michael com o Flamengo e não com o Corinthians e a partir de agora prometeram não mais fazer negócios com o Goiás. O Túlio Lustosa, que é o diretor executivo de futebol do Goiás, procurou recentemente o Corinthians para pedir alguns jogadores por empréstimo, entre eles o zagueiro Marlon, que é pretendido pelo Goiás há bastante tempo. E o Túlio, nesse contato, ouviu que o Corinthians não negocia mais jogadores com o Goiás, como uma retaliação por tudo o que aconteceu pelo desfecho nas tratativas com o Michael. Para continuar falando sobre o Corinthians, preciso te atualizar sobre uma lista de 7 jogadores do Timão cujo contrato termina em dezembro desse ano, ou seja, que a partir da metade do ano vão estar livres para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E essa lista de 7, até outro dia tinha 8 jogadores. É que o volante Gabriel também começou o ano com um contrato somente até dezembro, mas o Timão anunciou recentemente a prorrogação do contrato do Gabriel. Desses 7, o caso mais tranquilo é o do Pedrinho, justamente o jogador mais valioso do atual elenco do Corinthians. Cheguei a gravar um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto que o Pedrinho já tem um acordo verbal para prorrogar seu contrato. E esse acordo só vai entrar em vigor a partir de fevereiro, caso ele não seja vendido nessa janela de transferências. A partir daí, ele passa a ter um salário triplicado e seu contrato ganha mais 3 anos de extensão, ou seja, o Pedrinho não é problema. Quero falar agora sobre os outros 6. Desses 6, 2 não fazem parte dos planos da diretoria, inclusive já foram liberados para procurar clube, o Jadson e o Ralf. O Jadson, consegui apurar com uma pessoa próxima ao Jadson que ele tem propostas, sondagens de alguns clubes do Brasil, mas ele vai preferir esperar por uma possibilidade de se transferir para a China. Se a conversa com o clube chinês não avançar, aí é natural que ele acabe optando por uma das alternativas que surgiram nos últimos dias no futebol brasileiro. O Ralf tem propostas, mas não quis abrir muito sobre seu futuro. Esses 2 jogadores, cujo contrato termina em dezembro, não fazem parte dos planos do Thiago Nunes e não ficarão nem no restante da temporada. O René Júnior, outro jogador em situação parecida, contrato até dezembro, foi emprestado ao Curitiba. E o mais curioso é que o René praticamente não jogou com a camisa do Corinthians. Nos últimos 2 anos, só entrou em campo 9 vezes. Marcou um único gol, como foi emprestado para o Curitiba, a menos que ele arrebente nessa temporada com a camisa do Coxa, não deve retornar no fim do ano e ficará livre para procurar outro clube. Quero falar sobre os últimos 3 jogadores que podem ter papel importante nesse time do Thiago Nunes. O Camacho, que trabalhou com o treinador no Atlético Paranaense, vínculo vencendo em dezembro. O Wagner Love, que já viveu melhores momentos no Timão, mas ainda tem uma boa relação com o torcedor. E o Bocelli, que chegou causando enorme expectativa, mas ainda não conseguiu virar. O torcedor corintiano entende que ele foi muito prejudicado pela presença do Carille e está bastante esperançoso de que o Thiago Nunes faça o centroavante argentino desembestar e marcar um monte de gol na temporada de 2020. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, botãozinho vermelho de inscreva-se, sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live e use espaço para comentários para sugestão, pergunta, crítica, dúvida, seja lá o que for, beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!